recebe uma das principais referências, né, do metal extremo brasileiro. Porque, assim, com mais de uma década de estrada, né, são 4 álbuns de estúdio, 2 EPs, né, uma turnê pelo Brasil inteiro. O Hateful Murder, ele segue uma trajetória sólida, né, e acaba, inclusive, de iniciar uma nova fase, uma nova formação, com o lançamento do single My Oath também. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa caminhada. A gente vai conversar sobre a evolução da banda, o momento atual dessa banda, né? E, logicamente, a participação no festival Aliança Negra, né? Então, Hateful Murder, sejam muito bem-vindos, né, ao dia de hoje, no qual a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, tá ok? É isso, gente. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente, tá? Aí. Obrigada, a gente agradece. Hoje eu queria começar a nossa entrevista, né, falando um pouquinho sobre o passar do tempo, né, mais precisamente voltando um pouco no tempo, né. Como eu falei na introdução, o Hateful Murder, ele soma aí já 10 anos de estrada, né, e eu costumo dizer que manter uma banda, né, acho que por mais de uma década, não é algo fácil, não é algo que se faz do dia para a noite, requer muito trabalho, dedicação, profissionalismo, né, e a banda demonstra isso, né, nos seus shows, nos seus trabalhos, né. Só que aí eu acho que essa vai mais um pouco para o Renan, né, olhando um pouquinho mais para o início da banda, né, o que você hoje, Renan, verifica, qual que é a maior diferença, né, entre o Hateful Murder do início, né, para o Hateful Murder de 10 anos depois, né? Como é que você consegue falar um pouquinho dessa caminhada que vieram tantos discos, tantas turnês, tantas conquistas, né? Faz um espectro pra gente aí desse passar de anos, por gentileza. Claro, é um prazer em falar com vocês, galera. Bom, eu acho que a gente está mais maduro como pessoas, como músicos, como artistas. Eu acho que a gente sabe para onde a gente quer ir, isso é muito importante. E acho que as expectativas estão alinhadas com o caminhos, saca? Eu acho, pelo menos, né? Hoje, dias de hoje, em relação ao começo da banda. E acredito que o time que está formado hoje, a Júlia, o Victor, né, o Tomás, que já está com a gente aí, está comigo aí desde o começo, a gente está muito alinhado com o que a gente quer, a gente está muito tranquilo com o momento da banda, também sem desesperos de querer resolver as coisas para ontem. A gente entende que o mercado, quando a gente começou a banda, era de uma forma, mas que já viesse acontecendo mudanças drásticas na indústria fonográfica, que a gente está falando de indústria fonográfica mainstream, mas que, de certa forma, também acaba tendo suas rebordosas, né, nos mercados de nicho, né, nas bandas menores, né, nas bandas underground, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente está mais maduro, está mais amarradão, está mais consciente do que quer fazer e tem planos concretos e ações que caminham até esses planos. Eu acho que é isso. Muito bom, Boa. bom. E aí, falando dessa nova fase, né, a gente agora tem a entrada da Júlia Royce, né, e como você falou do baixista, né, o Victor também, né. E aí, Júlia, assim, essa sua entrada, né, junto com a entrada do Victor, marca o início de um novo capítulo, né, para a história da banda, né. Fala pra gente como é que se deu esse convite, né, como é que foi esse processo. Eu sei que vocês fizeram em algum momento até um mini doc, né, contando ali um pouquinho do processo de seleção, Os né, mas como bastidores, é que né? foi o convite, né, como é que aconteceu esse encontro? E mais uma coisa, o que você acha, né, de que forma essa nova formação influencia agora na nova identidade do Hateful Murder? Legal. Então, o Renan, ele entrou em contato comigo ano passado pelo Instagram, assim. Eu lembro que ele me chamou pelo perfil do Hateful Murder e ele queria conversar, trocar uma ideia, conversar, assim, né? No início, ele foi indo devagar, né? Foi sentindo, foi fazendo algumas perguntas. Aí a gente começou a conversa pelo WhatsApp e aí ele comunicou, né, que alguns integrantes eles estavam assim com a vontade de deixar o projeto e era uma coisa assim escolha própria deles mesmo. E ele já me explicou que tinha sido uma coisa muito tranquila, mas que eles estavam nessa fase de procurar uma pessoa nova e foi aí que ele me convidou para fazer um teste, uma audição, né? E aí é a parte que vocês podem ver no mini doc, como foi a audição. Teve uma fase antes que eles pediram para eu enviar
um vídeo cantando uma música, né? Do Hateful Murder, e depois teve uma audição presencial lá no Rio de Janeiro, no estúdio, que a gente tocou, todo mundo junto. Teve uma conversa também, né, para eles poderem me conhecer. Uhum. E aí foi isso, assim, acho que desde esse primeiro contato a gente já se deu muito bem. Eu acho que eu senti que os objetivos eles eram muito parecidos e eu acho que assim a gente combinou muito em vários sentidos, né? O ensaio foi muito bom, então foi aí que começou, né? E aí eles me convidaram para a banda, né? Depois da audição e tô aí até hoje. E eu acho que o que muda, o que mudou na identidade, assim, né? Eu sinto que a essência da banda, assim, do Hateful Murder continua, até porque, né, o Renan e o Tomás ainda estão na banda, então, assim, Uhum. existe uma alma da banda ali que não muda. Mas agora, com a minha presença e a presença do Vitinho, acaba que a gente começa a colocar também nossas influências, nossa Sim. identidade, então acaba que fica um pouco diferente, né? É um Hateful Murder novo, mas que ainda tem a mesma essência, a mesma alma. E para vocês, como é que foi a transição, assim? Você não é do Rio, né? Não, sou de Então, BH. como é que foi essa transição para você? Então, o Rio acabou virando minha segunda casa, né? Tô indo pra lá sempre para ensaiar. Me apaixonei pela cidade, pelo Rio de Janeiro. Agora, sempre que eu posso ir pra lá, eu vou. Mas aí é assim, é cansativo, assim, não vou mentir. É muito bom, porque eu tô muito animada, assim, com o projeto, né? Eu gosto muito de fazer parte disso, então eu faço com a maior boa vontade, mas é uma coisa difícil de se conciliar. Eu tenho que estar sempre indo pra lá para ensaiar. Mas eu acho que quando você realmente quer muito fazer algo, Sim, acaba que isso, o cansaço, toda a dificuldade não atrapalha, né? Vale perfeito. a pena, né? Vale a pena. Isso aí. E aí, você falou de uma coisa bem legal, né? Que eu gostei muito dessa sua análise em que você fala que tem a essência, né, do Renan e do baterista, que estão há mais tempo da banda. Aí trazem também elementos, né, da nova vocalista, do novo baixista, né? E aí, nesse misto, né, de experiências e novidades, vocês acabaram de lançar recentemente o single My Oath, né, que é uma Isso. nova etapa da banda, né? E aí que esse lançamento ele representa, né, para a banda, assim, tanto musicalmente quanto conceitualmente, né? Como é que é essa proposta, né? O que a gente pode esperar desse novo single? Uhum. Essa música, ela já estava quase pronta quando eu entrei na banda. E os meninos até tinham uma ideia de vocal, assim, uma melodia. E aí eu lembro que quando eu fui gravar essa música, eu perguntei para eles, eu falei, eu posso mudar algumas coisas, colocar, tipo, a minha versão, colocar a minha letra? E eles falaram, faz o que você quiser, faz aí sua letra, sua linha de voz. E aí eu peguei a ideia deles, modifiquei algumas coisas. Eu acho que a principal diferença, assim, que fica muito perceptível desse novo single para as músicas mais antigas é o vocal clean, né? Sim, O vocal clean feminino já tinha, o Renan e o Modesto faziam, né? Alguma coisa antes, mas agora tem o vocal clean feminino, que já começa a música desse jeito, né? Com a melodia. Mas apesar da música ela já estava pronta, quase pronta quando eu entrei, assim, eu consegui colocar um pouco da minha identidade também. Eu acho que vai muito na linha do que o Hateful Murder acabou se tornando agora, né? e vocês gravaram até um clipe, no caso, né, da música, né? Um clipe que, assim, tá lindíssimo, né? Onde é que foi É a isso que eu ia locação ali? perguntar. A Foi aqui locação no Rio de Janeiro? muito legal. Foi aqui no Rio. A gente gravou no. Eu esqueci o nome, acho que é Início da Silveira. Aquilo ali é um hospital psiquiátrico abandonado. Mas Caramba, Que show! Foi bem abandonado. legal. ficou muito legal, né? Tem uma vibe, assim, bastante Bem estrutural, né? Tem isso. uma melancólica, assim, eu achei bem legal. E como você falou, né, essa transição, né, do vocal clean, né, pro vocal cultural também é muito preeminente, é muito bacana. Eu tô achando fantástico também, né? E aí a gente pode pensar acerca disso, né, sobre o processo criativo, Sim. né, porque vocês fizeram agora, né, no single, né, então eu queria falar um pouquinho também sobre composição, né, como é que normalmente nasce uma música do Hateful Murder, né, vocês começam com um riff, com uma letra, vocês querem geralmente fazer um conceito, ou sei lá, cada composição vai encontrando ali seu próprio caminho, como é que é
esse processo criativo da banda? Como está sendo também a questão da gravação à distância, né? Sim, verdade. Para você vem para cá ensaiar, mas esse processo todo de troca de ideias, né? Aham. Eu e Renanzinha, a gente fica conversando o dia inteiro, assim. Na época, quando a gente estava compondo o EP que a gente gravou, a gente ficava todos os dias conversando sobre as músicas. Geralmente começa com o Renan, ele começa fazendo o riff, a estrutura da música, ele vai me mandando, eu vou dando meus palpites. Ele vai mandando pra gente lá no grupo, né? Todo mundo vai dando uma ideia, um feedback. Aí eu faço as letras e monto a linha vocal, né? Esse processo é à distância, é feito no WhatsApp, assim. A gente fica trocando à distância, as demos são gravadas à distância, mas a gravação oficial eu faço no Rio. Eu vou pra lá para gravar. Legal. Caso Fala, Renan, pode falar. a gente está com um EP gravado de 4 faixas novas. Saiu o My Wolf, que é o single na fase da Júlia, na entrada da Júlia e do Victor. E aí isso no ano passado, né? Já tem, acho que vai fazer um ano agora o single My Wolf que a gente soltou. E a Júlia entrou na banda, só fazendo um retrospecto. A Júlia e o Victor entraram na banda e a gente já saiu em turnê com Cripta e o Paradise in Flames pelo Sudeste e Nordeste. E aí voltamos, saiu My Wolf, e aí a gente começou a trabalhar em alguns shows e processo de composição do EP. O EP tá gravado, já tá mixado, masterizado, tá pronto. Porra, legal. E a gente tá com o clipe pronto desse EP também. Nossa. Tudo feito com antecedência. Para poder esperar bastante para lançar. Pra cacete para lançar essa merda, mas tá tudo certo. E aí, esse material tá pronto já. A gente tá só avaliando como e quando nós vamos lançar. Tem umas conversas com as gravadoras de fora e a gente tá avaliando, assim. Mas eu acho que não sei muito se a gente quer esperar muito, não. Talvez a gente lance pelo menos um single por conta mesmo, nesses próximos meses. E só concluindo o que a Júlia falou, é isso. Ela vem para o Rio, grava, passa-se dias, semanas e meses falando das músicas, ouvindo, fazendo demo, trocando demo. Eu gravo tudo aqui em casa, mando para ela, ela grava as vozes, me manda, a gente vai acordando o caminho da música ali, e depois que está tudo definido, ela vem para o Rio e a gente grava tudo por aqui. E como foi esse processo de escolha? Já que já está tudo muito adiantado, né? Você acabou de citar. Como é que vocês escolheram as músicas que iriam entrar? Como bater o martelo final, né? A gente conversa muito com as bandas assim. São várias ideias, vocês vão gravando. Poxa, essa ficou legal. Como é que é feita essa escolha final? A única música que estava pré-organizada foi a My Wolf. Todo o material novo que consta no EP, que vai sair, a gente fez do zero. Não fazia sentido pensar numa música que não fosse para a voz dela, por ela participou da audição, né? Da audição que eu digo, ela ouviu o processo, né? Quero fazer o riff assim, quero fazer assado. Ela não faz assim, volta ali, coloca essa nota, abre para cá, abre para lá. Então foi tudo feito. A gente fez, sei lá quanto tempo a gente fez essas músicas. Um mês. Um mês e meio. Foram músicas, E a gente já toca ao vivo as músicas. Dessas 4, 3 já fazem parte do setlist. Muito legal. Renan, e assim, pelo que eu acompanho nas suas redes sociais, enquanto fã, eu vejo que você é um guitarrista muito competente, né? Que você traz até nas suas redes sociais alguns elementos de como é que você se organiza com suas guitarras, como é que você trabalha, né? E aí, como é que é o teu processo criativo, né, para essa criação de riffs, né? Tem bandas que você se influenciam, tem guitarristas que são referência para você? Como é que é a tua criação enquanto melodia nesse processo? Cara, é muito engraçado, porque eu penso que o Hateful Mother, ele é uma parada muito do que a gente gostaria de ouvir. Não necessariamente uma banda ou outra banda, e sim, claro, sempre pintam elementos de coisas que a gente
ouve externas de bandas maiores, bandas até daqui do Brasil, mas eu acho que a gente pensa muito assim, cara, ia ser legal se tivesse uma música assim, por esse caminho aqui, eu ia curtir ouvir. Eu acho que é muito por esse lugar, assim. E aí, cara, 2 maços de cigarro, 2 litros de café, acordo da manhã e começo a tocar. E aí vou trocando, aí volto, né? Eu tenho uma rotina de trabalho, volto do trabalho dependendo do meu nível de cansaço, eu consigo mexer nas músicas ou não, e aí eu vou trocando. Com a Júlia a gente vai sempre... Tem feito assim, já foi de várias formas, né? Já tiveram vários processos. Eu antes me recusava a gravar demo no computador, eu queria tocar com o Tomás ao vivo, sentir a música acontecendo ali, e aí depois passei a querer fazer tudo sozinho, aí depois quis passar a fazer com alguém, e, sabe, vai experimentando. Mas eu acho que o processo ele nasce, na verdade, não de uma necessidade lírica, ou seja, eu não penso, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes, eu não penso numa mensagem que eu quero transmitir. Eu penso numa estética sonora que me agradaria. A ideia da mensagem fica com a Júlia. Se bem que para uma música teve um lance que eu escrevi, alguma ideia, você adaptou, né? Teve. O Renan, ele me inspirou a fazer o conceito do álbum, na verdade. Ele escreveu uma frase, assim, que eu gostei muito da frase, e a frase me pegou de um jeito que eu comecei a pirar em cima dela, e aí eu desenvolvi o conceito do EP com base na frase que ele me mandou, assim. Ele me mandou em português, eu passei a frase para o inglês, e a gente usou numa letra também. Então foi muito legal isso, na verdade. Ele me inspirou a fazer as letras. Bom. E aí você falou, inclusive, né, de estrada, de turnês que vocês fazem, né, indo para tudo que é lugar, né, vocês fizeram América do Sul, vocês chegaram a fazer América Latina? Também, já, né? E aí, assim, se tratando, né, de turnês, né, andando pelo Brasil inteiro e pela América Latina, né, vocês teriam um aprendizado, né, sobre estrada? Como é que foi visitar, né, outros países, e como é que vocês conseguem, o que vocês aprenderam, né, com essas turnês que vocês fazem? Como é que foi esse processo para vocês, né, da estrada, de estar longe, a sensação, né? Isso, vocês trouxeram isso para alguma música, né, de vocês, para alguma criação? Eu acho que não, para o processo criativo ainda não. Mas, bom, só assim, organizando as ideias. A gente fez 2 turnês fora do Brasil. A primeira foi em 2014, lançamento do primeiro álbum. Era o Felipe Lameira que cantava, o primeiro vocalista. A gente fez uma turnê no Chile, acho que 4, 5 shows. E aí, no ano seguinte, a gente fez de novo. Mas a gente fez mais países. Foi Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Chile e Argentina. Fomos com Warbringer e com Nervo Chaos. Aí foi maior e tal. Isso fora do Brasil. Aí já tava com No Peace, né? Já tava com o primeiro disco lançado. E tem turnês que a gente faz por aqui também. Aí fizemos outras, né? Fizemos uma muito grande, 30 dias pelo Brasil, com Top Quad e outras bandas, que foi a turnê do Busão, que a gente morou no Busão durante 30 dias. Fizemos uma outra com Ângelos Apátrida, da Espanha, em 2019, logo antes do ano pandêmico, né? Ali, a gente fez uma com Ângelos, que é uma banda da Espanha muito foda. E tiveram outras, eu não lembro. Aí pós-pandemia, saímos sozinhos, né? Pelo Sudeste. Fizemos umas coisas aqui no eixo São Paulo, Rio, interior, né? Cara, turnê, eu acho que a gente vive para sair na estrada. Eu sou completamente partidário da ideia de que uma banda precisa estar na estrada. Tem suas dificuldades, tem seus percalços, mas eu acho que uma banda se constrói. Os meus ídolos são assim, as bandas que eu admiro fazem dessa forma, tem que estar na estrada. Perfeito. Júlia, já tocaram na tua terra? Tu já tocou em casa? Não, ainda não. É o que mais pedem no Instagram do Hateful Mother hoje. Mas ainda vai rolar em breve. Tá certo, tá certo. E aí, tem uma pergunta que eu e a Pri, a gente costuma fazer aqui nas nossas entrevistas, né? Que meio que virou a pergunta, assim, carimbada das nossas entrevistas, né?
que é uma pergunta que eu sempre pergunto, que eu sempre falo, né? Na opinião de vocês, na opinião da banda, né? O que diferencia o Hateful Murder dentro da atual cena do metal extremo brasileiro, né? Que a gente tem, ainda bem que nós temos uma cena muito promissora, tem muitas bandas bacanas, tem muitas bandas surgindo, tem muitas bandas voltando para a cena, né? A gente está aos poucos aí, como festivais, por exemplo, como Aliança, né? Galgando espaços novamente, né? Mas o que diferencia o Hateful Murder dessa galera toda, né? Qual é o ponto único de vocês? Eu acho que o Hateful Murder faz uma música que a gente pode chamar de death metal universitário. Agora eu vou deixar a Júlia dar a resposta. Eu concordo com o death metal universitário, viu? Eu não entendi esse conceito quando eu entrei na banda, mas me explicaram e eu acho que eu concordo. Assim, uma coisa que eu percebo muito escutando o EP, eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, mas eu, escutando o EP do Hateful Murder, eu não consigo identificar algum gênero específico dentro do metal, assim, sabe? Eu acho que ficou. Eu acho que a gente conseguiu achar uma identidade, manter uma identidade que eu acho que o Hateful sempre teve uma identidade muito específica, assim. Escutando os álbuns anteriores, eu consigo identificar quando uma música é do Hateful Murder. A gente conseguiu manter isso e também colocar uma pegada, assim, um pouco mais contemporânea, sabe? Com algumas referências mais atuais, assim. Eu acho que é isso, assim, eu não consigo dizer qual é o gênero específico, não consigo pensar em outra banda que tem um som exatamente parecido, e eu acho isso legal, assim. Acho Identidade que própria, né? tem uma identidade E o única. pessoal já escuta e já lembra assim, eu conheço esse som, é deles, tem como Aham. não conhecer, né? Então, falando desse processo de identidade, você falou exatamente do conceito que eu ia tratar agora, né? Porque, assim, você agora está fazendo shows, né, com a banda, vocês estão correndo o Brasil inteiro fazendo shows para lá e para cá, e se tratando de shows, né, o que vocês acham, por exemplo, não pode faltar, assim, no show do Hateful Murder, né? Como é que é essa interação também com o público, né? Eu sei que tem uma galera que é bastante fiel, que vai nos shows da Hateful Murder, mas o que não pode faltar nesse show de vocês? Do Hateful Murder, o que não pode faltar? Você está falando de interação com o público? Não, nos Não, shows, um né? todos, um Um todo. todo. A questão da música, para vocês, o que a essência, assim, não pode faltar em show nenhum. Eu acho que a gente busca fazer uma conexão com o público, criar uma interação da banda com o público. A gente até ensaia isso, sabe? Tipo, a hora de falar coisa para tal parada, vai para cá, vai para lá, é um lance que a gente busca fazer. Agora mais até, né? E tem que ser mesmo, né? O metal, ele é uma música, eu acho, é uma música que ele... O metal em geral, né? É uma música... Tem várias bandas que trabalham de várias formas, mas a gente agora tá mais tight nisso, assim. A gente está usando metrônomo, fone, ouvindo melhor as coisas, buscando tá com a música mais na mão ali para criar os momentos de interação com o público. Acho que é isso. A grande busca é tornar o público mais participativo nos shows e criar uma conexão mais direta para entregar as músicas. O que você acha, Júlia? Não, eu concordo. Eu acho que a conexão e a interação com o público é a coisa mais importante do show, assim. É muito importante pra gente que o público tenha uma experiência no show, né? Não só vá e assista a banda tocando, mas assim, que eles participem do show de certa forma. Por isso que a gente tem tantos momentos de interação, né? Durante o show, assim, a gente realmente chama a galera pra fazer o show junto com a gente. Eu acho isso Maneiro. muito importante. E aí, falando em show, né, eu posso, então, seguir o gancho também pro show que vai acontecer agora, o Aliança Negra, né, em 2026. E eu queria falar um pouquinho também sobre presente, né? Então, assim, o Hateful Murder, ele está confirmado no Festival Aliança Negra, e inclusive sendo uma das principais bandas do cast, né? Nesse que é um dos eventos, assim, mais incríveis da cena carioca, né, pro metal extremo. E o que representa, né, para o Hateful Murder fazer parte dessa edição, dividir o palco com outros grandes nomes da cena também, né? O que vocês podem falar sobre essa proposta? E assim, como surgiu esse convite? É. Como passaram esse convite para vocês?
O convite veio através do Adam, que é o produtor do evento, né? Um dos produtores, mas ele foi responsável por fazer ali o meio-campo entre a produção, os outros sócios e as bandas. E a gente topou, assim, na hora, só tinha que ter o lance das datas, se ia casar, se ia caber, rolou. E, cara, eu não sei, assim, acho que o Responde já tocou no Aliança Negra há muitos anos atrás. A gente estava começando, não tinha nem nada gravado ainda. Então, ver um festival como esse, para uma cidade como é o Rio de Janeiro, voltando, né, fazendo o segundo ano seguido, depois de um hiato grande, é muito importante, né, para o nosso nicho dentro do que a gente faz, é um motivo para a gente ficar muito amarradão, muito feliz. E, pô, falar desse festival, coisa realmente como pertencente, né, como se fosse nosso também, saca? E eu tenho total esse feeling, né, além do Adam ser um cara que me conhece há muitos anos e ser um cara que fez muita coisa, né, a nível de Janeiro, é importante que a gente veja e cuide do evento, assim, não é, sabe, vou lá pro Caidiane, sabe, é importante a gente estar chamando as pessoas, as outras bandas, sabe, é um lance nosso, eu tenho muito esse feeling. Aquele negócio, é preservar a cena, né, a gente sabe que é uma cena que a gente, infelizmente, a gente perdeu muito na pandemia, né, muitas casas fecharam. A gente vem conversando isso com as bandas, mas esse processo pós-pandemia também é importante para as bandas, produtores, né? Para reforçar mais a cena. Totalmente. Júlia, e você já tem familiaridade com o Rio de Janeiro vindo para cá? Você já tocou em Bangu algumas outras vezes? Conhece ali a casa? Não conheço. Vai ser minha primeira experiência tocando lá. Vai ser minha primeira experiência com o festival, né? Com a Aliança. E quais suas expectativas para esse show? Eu estou com expectativas altas, assim. Eu tô muito animada para fazer esse show. Eu sempre fico muito animada para fazer shows com o Hateful, né? E os shows no Rio, especificamente, eles são muito bons. Essa questão de conexão com o público no Rio flui muito naturalmente, assim. Eu gosto muito de tocar aí, então eu tô com grandes expectativas para esse festival. Legal. E aí, a galera que vai pro show do Aliança, né? A gente espera um repertório focado mais nessa fase do Mayolf. Vocês pretendem tocar também faixas do disco anterior, né? De 2024. Vocês poderiam adiantar alguma questão pra gente de como é que vai ser essa proposta? Alguma surpresa que vocês vão trazer? Então, as músicas que a gente falou do EP, elas já estão no nosso repertório, né? 3 músicas do EP já estão no repertório. Então, vão ter músicas que grande parte da plateia nunca escutou antes. Legal. A não ser que tenham ido em algum outro show recentemente. Que aí já ouviu, Sempre tem. mas... A gente tá falando isso com as bandas, sempre tem. Tem. Então vão ter essa fase nova, mas parte do show também vão ter as músicas mais antigas, os Red Eyes, né? Tem que ter essas músicas que a galera já curte, assim. Então é um pouco dos dois, assim. Mas eu acho que dá para responder o Carlos só concluindo assim, nós não vamos fazer um setlist focado em metal extremo, fazer o nosso repertório. Acho que é isso. Muito bom, excelente, né? Então, galera, já me encaminhando para o encerramento, né? Eu queria pedir, né, para que vocês deixassem, né, um convite para o público que vai estar no Aliança Negra, né? E também uma mensagem para os fãs, né, que acompanham o Hateful Murder, que seguem fortalecendo a cena, né, e estão sempre ali fiéis com vocês, né? Então, por gentileza, manda mensagem para essa galera aí. Só quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que nos apoia, que apoia esse movimento de nicho super difícil ali, mas que está sempre envolto do lance ali, dando essa força para nutrir esse combustível. Obrigado a vocês, Carlos, Priscila, pelo trabalho, pelo convite, por movimentarem isso, estarmos aqui batendo esse papo sobre essa história de metal. É muito legal. É isso, queria agradecer também. Queria agradecer o acolhimento, né, dos fãs do Hateful. Desde quando eu entrei na banda, assim, eles foram incríveis.
E convidar todo mundo para ir no Aliança 2026. O line tá incrível, acho que vai ser um evento assim realmente muito especial e eu tô muito animada para isso. E agradecer a vocês também pelo convite, pela entrevista. Muito obrigada. A gente agradece por vocês terem topado esse bate-papo, né? A gente também tá com uma ansiedade assim a mil. A gente tá ali na reta final para o evento chegar, então assim, a expectativa da gente, do pessoal que vem falar com a gente pelo Instagram, pô, tá chegando, como é que vai ser? Então assim, a gente tá super feliz por esse bate-papo. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui num sábado com a gente, tá? E a gente se vê então na Aliança. Carlos, pode finalizar. Gente, então é isso. Foi um prazer mais uma vez, tá? A gente se vê no Aliança e com certeza a gente vai se encontrar lá e tirar muita foto, beber muita cerveja, brincar com todo mundo, tá bom? E é isso. Fiquem na paz e a gente se vê numa próxima. Valeu, Obrigada. Prazer. Até mais. Beijo.